coração ontem, assim, de uma forma muito gostosa, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E aí eu gosto de escrever algumas coisas. Eu acho que é porque eu escrevi em escola de samba, meu irmão, fazendo samba, né? Então Deus, ele nos dá essa liberdade de escrever alguma coisa na presença dele. E eu coloquei assim como 3 armadilhas que todos nós estamos sujeitos a cair. Sabe, repita comigo. 3 armadilhas que todos nós estamos sujeitos a cair. Amém? Em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 ao 7. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu comecei a meditar aqui nesse versículo. Eu falei, meu Deus, misericórdia, né? Um homem onde Deus fala que vai usá-lo, vai capacitá-lo, ele faz tudo o que fez. E muitas vezes nós pensamos que estamos próximo de Deus, mas na verdade nós não estamos próximos de Deus. E é em cima disso que eu quero falar nessa noite, porque na verdade, se você pegar a história de Saul, você vai ver que ele tinha tudo para estar próximo de Deus. Ele era um benjamita, irmãos. E sabe, a tribo de Benjamim era uma tribo pequena. Nesse período, quando ele foi escolhido, essa tribo tinha em média 600 pessoas aproximadamente. Fala lá no livro de Reis. Então era uma tribo pequena, uma tribo que não tinha muita credibilidade. Eu vou usar esse termo aqui para ficar mais fácil. Só que Deus, na verdade, escolhe aquele que era menor. Pô, você repita comigo, o menor. E Deus escolheu o menor. Deus também sabia que a tribo que deveria assumir era a tribo de Judá, da onde veio Davi. Não a tribo de Benjamim. Mas Deus escolheu para quê? Para ver aonde estava o posicionamento do povo. Repita comigo, o posicionamento do povo. E aí, nós pensamos que muitas vezes nós estamos o quê? Com intimidade, nós pensamos que estamos bem próximos a Deus, mas os nossos comportamentos acabam desagradando a Deus. O nosso comportamento acaba tirando aquela coroa que eu tenho de direito. E aí, no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 29, tem uma palavra que diz: não saia da tua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Irmãos, tudo isso que nós lemos aqui foi o que aconteceu na vida de Saul. Ele é separado por Deus, nós somos separados por Deus. Deus, ele passa a nos usar com a sua graça e misericórdia, mas aí a arrogância, a prepotência começa a fazer parte da minha vida, começa a fazer parte da sua vida. É gostoso ser usado por Deus. Quantos já foram usados por Deus aqui? Diga amém. Irmãos, é maravilhoso quando a pessoa vem falar contigo: ah, pastor, eu fui curado através da sua oração, pastor, eu fui curado com a sua imposição de mãos. Poxa, isso é gostoso, mas eu não faço nada. Nenhum de nós fazemos nada se não for a graça e misericórdia de Deus. Nós somos simples canudos, simples, né, fonte. Eu devo ser um baita canudão, né, com 122 quilos, né, mas tem canudinho fininho, tem um Otto aí, né, tem uns canudão aí, né, tem uns canudos meio estranhos e assim por diante, né, mas somos o quê? Canal de bênção. Nós somos pessoas separadas por Deus para fazer a diferença. Então você foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Quantos entendem isso? Diga amém.
Então eu quero narrar um pouquinho a história aqui desse homem. É uma história que nos leva a refletir como devemos proceder em nosso ministério. Como devemos proceder no nosso ministério. Saul era um membro da tribo de Benjamim, né, que era uma das menores tribos de Israel. Seu pai se chamava Quis, filho de Abiel. Saul nasce em Gibeá, uma cidadezinha do norte de Jerusalém. Ele era um homem casado com uma única mulher chamada Anioná, ou em outras versões, Ainoã, né? Pai de 5 filhos. E na verdade, todos nós conhecemos os filhos dele. Um deles chama-se Jonatas, era amigo de Davi. Os 3 filhos de Saul morreram com ele numa batalha, está lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 2. Das suas filhas, a mais conhecida é Mical, que se casou com Davi. Mas isso não interessa, isso só para a gente poder entender. Então Saul foi escolhido por Deus para ser um rei ungido. Repita comigo, rei ungido. E quem ungiu ele? Samuel, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus separou ali Saul para aonde ele foi ungindo. A Bíblia diz assim, com todas as letras, né? Naqueles versículos aqui, anteriores, desde que nós lemos, que na verdade as jumentas de seu pai havia se perdido. E ele pega um mancebo, vai junto com ele à procura dessas jumentas. E ali na verdade ele não tem sucesso. Muitas vezes na nossa vida nós não temos sucesso. E Deus nos leva muitas vezes para que a gente venha ter um encontro com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus. E ali aquele jovem vai à procura das jumentas do seu pai. A Bíblia não narra quantos dias ele demorou, quantos meses ele demorou, mas a Bíblia diz assim que ele encontrou um homem de Deus. Repita comigo, um homem de Deus. Porque na verdade o povo naquele período em Israel, o povo não queria mais viver através das ordens ou as ordenanças dos juízes. Eles queriam um rei, eles estavam pedindo um rei. Mas por que eles estavam pedindo ali um rei? Porque na verdade eles já viviam na desobediência, na teimosia. É totalmente diferente do dia de hoje, amém, irmãos? Hoje o povo vive na obediência, sem teimosia. O povo, como diz os nossos irmãos, é uma bênção, amém, irmãos? Hã? Aleluia. Fala pro teu irmão, tu nem fica vermelho, cara de pau. Era a mesma coisa, irmãos. O povo era um povo rebelde, desobediente, não aceitava, era um povo idólatra, um povo que fazia várias coisas como faz o povo de hoje. E ali ele encontra aquele homem de Deus. E aquele homem de Deus já tinha uma ordem para consagrar alguém, para ungir o menor. Ele era o menor, ele era maior de tamanho, mas era o menor de um clã pequeno. Como eu falei, os benjamitas, né? A tribo de Benjamim era um clã pequeno. E aí o que faz? Samuel vai, derrama azeite sobre a cabeça dele. E eu quero falar um pouquinho sobre esse azeite na cabeça. Deus me trouxe uma revelação uma vez que nós recebemos o azeite na cabeça, o azeite está sobre a nossa cabeça, amém? Mas eu, com a minha desobediência, com a minha arrogância, eu permito que Satanás tire o azeite da minha cabeça. Na verdade, o inimigo, ele não quer que tenhamos azeite na cabeça, porque azeite significa autoridade. Repita comigo, autoridade. E hoje as pessoas, elas não ligam mais pelo azeite na cabeça, elas não ligam mais pela imposição de mãos, elas não ligam mais para nada, porque elas estão vivendo algo como aquele povo de Israel vivia. A palavra de Deus diz ali na sequência de vários versículos que na verdade ali eles começaram a disputar a sorte. Era o costume do povo judeu fazer uma disputa de sorte ali para ver quem ia ser ali, ou sabe, totalmente nomeado. Mas aquele jovem já havia recebido a unção do profeta e a sorte cai sobre ele. Repita comigo, a sorte cai sobre ele. E aí ele é separado como rei. O povo queria um rei, amém? Mas queria um reizinho, um rei que quebrasse o galho deles. Ele queria um rei, não era um rei que, sabe, ó, você errou, eu vou te matar. Não, porque eles queriam fugir
do juízo, eles queriam fugir da ordenança de Deus, queriam viver na desobediência, totalmente diferente de hoje, amém, irmãos? Amém? Qual a diferença daquele período para o período de hoje? Nenhum. Quantos pastores não recebem uma imposição de mãos e vive uma vida de desobediência, vive uma vida de mentira? Quantos pastores, irmãos, não são separados? Quantos ministros aqui de louvor eu já presenciei, já toquei com muitos aqui, e cadê eles? Cadê esses homens que falaram que era de Deus? Cadê essas pessoas que faziam peças de teatro na igreja? Cadê essas pessoas que tomavam conta das crianças na igreja? Cadê essas pessoas que fizeram teologia? Cadê essas pessoas que dizem que conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Cadê essas pessoas que dizem que têm intimidade com Deus? Deus vai cobrar de cada um deles. Porque quando você é chamado, você tem que cumprir o teu chamado. Quando Deus te chama, Ele não te chama porque Ele te viu bonitinho, porque você é um cara alegre, ou porque você... Hoje em dia é até estranho falar alegre, homem alegre é suspeito, né? Porque você é um cara feliz. Feliz também é estranho, né? Entendeu? Então, meu irmão, porque você foi escolhido, mas na verdade você deixa algo a desejar. E hoje nós podemos ter uma mudança na nossa vida, mas eu preciso querer essa mudança. E nós vamos falar algumas coisas nessa noite. Saul é escolhido por Deus para ser rei, sendo ungido ali por Samuel. E aí eu paro para observar que Saul mostra que era um homem sem respeito à vontade de Deus. Olha que interessante, um homem que é chamado por Deus, só que vive uma vida sem respeito na presença de Deus. Uma das mancadas que ele dá é quando Samuel, por algum motivo, se atrasa. Se não me falha a memória, fala em 7 dias. E aí, como ele é rei, ele fala assim: não, pode deixar que eu faço a função do sacerdote. Foi a primeira mancada dele. Ali o Senhor já viu que na verdade aquele homem estava fora da vontade de Deus. Será que o Senhor não está vendo que você está fora da vontade dele? Será que Deus não está vendo que você não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Ou você foi chamado para fazer aquilo que Deus quer que você faça e você não está querendo fazer? Você entende que Deus, Ele te chamou pelo teu nome? Você não entende, ou melhor, você tem alguma dificuldade em entender que você não está aqui nas quintas, nos domingos, de manhã, no domingo à noite, ou nas células, porque você quer? É porque Deus te direciona até lá. Hoje uma pessoa foi me procurar no escritório e falou assim para mim, eu estava atendendo o cliente, ele estava junto com esse meu cliente, ele falou assim: ô pastor, tudo que eu fiz foi errado na minha vida, e eu congrego, até acho que congregar está errado na minha vida. Olha que nível nós chegamos, a ponto de nós ouvirmos que existe evangélicos não praticantes, como eram os católicos. Quantas vezes você chega para um católico numa entrevista: qual a tua religião? Ah, eu sou católico não praticante. Já existe os evangélicos não praticantes. Fala para o teu irmão, você faz parte desse censo, irmãos? Você faz parte desse número? Então eu paro para observar que ele mostra ser uma pessoa sem respeito à vontade de Deus. Embora Samuel afirma que o reino dele passaria a ser de outra pessoa. Olha que interessante, e Saul, mesmo assim, não se arrepende.
continua a desobedecer de acordo com os seus próprios caprichos, especialmente em relação às batalhas contra os amalequitas, dizendo que sacrificaria ao Senhor. Aquele cara já não estava vivendo mais a vida dele. Deus me trouxe uma revelação uma vez. Eu sou muito polêmico. Quando eu estava dando aula na faculdade, eu criei muita polêmica, porque eu digo que em 1 Samuel, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas em 2 Samuel, eu digo que Davi foi um homem segundo o seu coração. E tem pessoas que não concordam. Se você vê em 1 Samuel, Davi fazia a vontade de Deus. Em 2 Samuel, ele passou a fazer a vontade dele. E o que acontece na igreja evangélica, isso hoje, é a mesma coisa que acontecia. Quando você não conhece Deus, você faz a vontade do inimigo de uma forma bem espontânea. Quando você conhece Jesus, você está numa pegada violenta, meu irmão. Você sente arrepio, não precisa nem inventar, você já está se arrepiando. Você quer estar na igreja 24 horas, você fala, pô, pastor, eu quero vigília, eu quero oração. Vai passando o tempo, quando você está mudando a página do livro, está saindo do primeiro Edu para segundo Edu, você já começa a ser uma pessoa fria. Você já começa a fazer a tua vontade. Não é mais a vontade de Deus que opera na tua vida, mas a tua vontade, porque você tem o título de rei. Agora eu sou rei. Agora eu mando, e ninguém manda mais em mim, eu mando em mim. É o que está acontecendo com as igrejas hoje. Irmãos, quando eu tive todo um processo da minha conversão, e eu falo com todas as letras que eu me converti de verdade de uns 10 anos para cá. Eu já pregava, já era usado, Deus já me usava na graça e misericórdia, mas não, de vez em quando Senhor, eu não estou no barato não, estou na minha pegada, deixa eu fazer do meu jeito, E aí, fazendo uma analogia, eu falei, poxa, acho que eu me converti de uns 10 anos para cá, porque o processo de conversão, ele tem que ser gradativo, ele não pode ser instantâneo, tem que ser algo que Deus ele vai trabalhando no teu caráter, na tua personalidade, no teu jeito de pensar e outras coisas mais. Só que esse homem não queria essa mudança. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, tem aquele versículo conhecido que todo mundo fala, mas ninguém obedece. Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Gostamos de obedecer? Não. Tem um pastor no nosso ministério. Ele na verdade é um dos fundadores do nosso ministério. Eu não sei quem lembra, uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, houve um acidente ali na Imigrantes, ali perto, eu não sei o nome daquela ponte bonita, daquele viaduto bonito que tem ali, indo para São Paulo, já quase na divisa ali de São Vicente. Acho que é Mário Covas. E o filho dele sofreu um acidente. Morreram os 4 ocupantes do carro e o bebê que estava sendo gerado pela nora dele. Isso foi, se não me falha a memória, num sábado. Ele estava indo para o Recanto. E na quarta-feira nós tivemos uma reunião. E aquele homem estava lá. Ele estava triste, mas não tão triste como eu acho que... Ou sabe como eu acho? Que eu ficaria. E aí todo mundo foi cumprimentado, ele numa boa. E ele falou, pessoal, eu quero dar um testemunho. E ele foi dar um testemunho. Ele falou, talvez vocês não entendam o que eu vou falar. Talvez muitos vão me criticar. Mas eu avisei para o meu filho que era para ele não viajar. Eu avisei para ele não porque Deus tinha me avisado, porque o carro não tinha condições de ir. Ele não estava com experiência para dirigir naquele horário da noite. Então eu avisei tudo. Então o filho, ele preferiu o quê? Sacrificar do que obedecer.
E ali trouxe paz no coração dele, porque ele foi usado ali, ele foi usado ali por Deus para auxiliar aquela pessoa. Como dizendo, eu não tenho responsabilidade. É meu filho, eu sinto falta. Mas ele desobedeceu. Meu filho, a semana passada estava fazendo um curso aqui em Mogi, e nós temos uma igreja em Mogi. E me perdoa se tem alguém aqui de Mogi. Eu não gosto de Mogi, irmão, não sei porque, nunca gostei de Mogi das Cruzes. E meu filho fala assim para mim: pô, pai, eu recebi um convite para ir na nossa igreja lá em Mogi. Eu falei: pô, amém, filho. Eu sei qual é o bairro lá, a igreja mudou, mas esse bairro. E depois que eu desliguei, eu mandei uma mensagem para ele. Falei: filho, por que você não vai de táxi lá? Não precisa de carro, cara, vai de táxi. Ele falou: não, pai, mas eu não estou muito longe. Eu falei: cara, vai de táxi. E depois de meia hora, meu filho ligou para mim: pai, a última vez que o senhor falou para mim não ir nos lugares, eu fui, não deu certo. Dessa vez eu não fui. Quantos entendem essas coisas, irmãos? Uma igreja nossa, ele ia para a igreja. Mas sabe quando Deus te mostra que não seria uma opção ele ir? Então são coisas que, na verdade, na nossa vida ministerial, para que a gente não perca uma coroa que está separada para cada um de nós, é obedecer, irmãos. É ser obediente à tua liderança, aqueles que estão ali caminhando com você. Você tem que ser obediente. Então Samuel, mesmo depois que Saul foi rejeitado por Deus, Samuel ainda continuou orando pela vida de Saul. Olha que interessante, irmãos, me marcou muito quando eu li isso aqui. Sabe por quê? Se aquele cara se arrepende, ele ia escrever uma história, meu irmão. Quando você se arrepende de verdade, você escreve uma história. Quando você se arrepende de verdade, você passa a ser referência. Quando você está com o coração ali voltado para o homem de Deus, para aquilo que está sendo ensinado. E olha que eu tenho experiência disso, de pessoas que já se levantaram contra a igreja, contra homens de Deus e assim por diante. Cadê essas pessoas? Não chegaram a lugar nenhum, não tem mais direção, estão perdidas. Mas quando se arrepende, Deus restaura o teu ministério. Quando nós nos arrependemos de verdade, Deus restaura o nosso ministério. Eu não vou ler no capítulo 10, no capítulo 10, sabe, do versículo 20 ao 24, fala sobre a escolha de Saul como rei, e a sorte cai sobre ele, aquilo que eu digo, sabe, que eu vinha falando anteriormente. Naquele período, os judeus tinham como hábito lançarem sorte, interpretando a vontade de Deus. Mas Samuel e Saul não comentam que já havia um acordo ali entre eles. Mas eu quero falar também das 3 armadilhas que todos nós estamos sujeitos a cair. Repita comigo: 3 armadilhas. E nós caímos com facilidade. A primeira delas, irmãos, nós pensamos que temos intimidade com Deus e não temos. Repita comigo: eu penso que tenho intimidade com Deus, mas não tenho. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 10, diz assim: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já tinham ajuntado a Micamas. E disse: agora descerão os filisteus a mim de Gigal, e ainda na face do Senhor. Então ele fez algo que não competia a ele. Oferecer sacrifício não é para todo mundo. No Ministério Peniel tem umas regras meio interessantes que muitas pessoas não entendem quando chegam no Ministério Peniel. Um exemplo: se eu sou um pastor novo no ministério, eu não posso ministrar ceia,
eu não posso fazer casamento, eu não posso apresentar criança. E ali vai num período, depois de 1 ano e meio, aproximadamente, eu posso apresentar criança e ministrar ceia. Casamento só quando eu for consagrado ao pastoreio. E muitos desistem no caminho, porque a pessoa quer de imediato que o azeite venha sobre a cabeça. Quantos entendem isso aí? Diga amém. Então, irmãos, olha para o teu irmão e fala assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que nós somos ministros do Evangelho, amém? A Bíblia não diz isso? Eu lembro uma vez, eu fazia parte da liderança da igreja, e numa vigília, eu com a minha boca grande, eu fui orar por algumas pessoas, eu falei: eu como ministro do Evangelho, meu pastor me chamou, você ainda não é ministro. Pastor, mas a Bíblia fala que eu sou ministro. Mas você ainda não é ministro. O azeite ainda não está sobre a tua cabeça. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Quantos entendem de verdade? Diga amém. Então, irmãos, a primeira coisa, nós pensamos que temos intimidade com Deus e não temos intimidade com Deus, porque intimidade você conquista. Intimidade é aos poucos. Quando você casa, né, a tua esposa, ela começa, você passa a ter aquela relação de homem e mulher. Mas no começo, a mulher ainda tem vergonha de tirar a roupa perto de ti, porque ela não tem intimidade. Vai tirando devagarzinho. Aí ela, para te instigar, ela encosta a porta, aí deixa só a frecha. Aí não tem intimidade. Depois que tem intimidade, fica muito mais fácil. E assim com Deus, irmãos. Eu falo com muito temor o que eu vou falar. Eu tenho intimidade com Deus. No box, quando eu estou tomando banho, eu escrevo: Senhor, eu sou apaixonado por ti, cara. Eu não te amo, olha. Coisa de louco. Quem entrar no box depois fala: esse cara é homossexual, esse cara está com alguém aqui. Eu estou com o Espírito Santo de Deus, eu e ele. Onde Deus me usa para me preparar as palavras que eu ministro. E eu escrevo lá, fico embaçado, fico escrevendo lá. No começo minha mulher brigava comigo, vai esse louco aí. Hoje não, ela fala assim: meu, tu é louco mesmo, Deus quer te usar de uma forma louca. Porque isso é intimidade, irmãos. Quantos entendem essas coisas? Então nós precisamos entender que eu penso que eu tenho intimidade, mas eu não tenho intimidade. Número 2, todos que pensam que têm intimidade são pessoas impacientes. Todos aqueles que pensam que têm intimidade, vou voltar para o caso do namoro, né? Ou melhor, do casamento. Você está casado e a tua mulher está tomando banho. Aí já chega você lá, cara, com a cueca do Pato Donald te arrastando no chão e cheguei. A mulher fala: sai fora, cara. Vai para lá, meu irmão. Coisa ridícula. Parece um boneco do cotonete lá, meu. E pensa que está abafando. Você pensa que tem intimidade, mas ainda não é o momento da intimidade. Quantos entendem essas coisas? Amém? Não é, cara. Porque intimidade é algo diferente. E intimidade não é libertinagem. Amém? Eu sou casado há 33 anos. Eu nunca abri a bolsa da minha esposa. Até hoje. Nunca abri a bolsa da minha esposa.
Porque é algo, bolsa é algo muito íntimo, irmãos. A minha esposa, às vezes, quando fala, pô, sabe, pega meu óculos lá na minha bolsa. Eu pego a bolsa e dou para ela abrir. 33 anos. Vocês entendem essas coisas, irmãos? Isso aí é uma particularidade minha. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Cada um. Tá? Mas são coisas que eu vejo que não é para a gente ter intimidade. A minha esposa não mexe na minha carteira. Em primeiro lugar, eu não guardo dinheiro em carteira. Eu guardo dinheiro no bolso. Pô, carteira para mim é para documento. Mas nunca mexeu na minha carteira. Porque ela sabe que aquilo é um momento de intimidade que eu tenho. Pastor, mas não teria que quebrar isso no relacionamento do casal? Se ela mexer, eu não vou ver problema nenhum. Eu tenho certeza, se eu mexer na bolsa dela também, ela não vai ver problema nenhum. Mas foi algo que nós criamos entre nós. Você entende essas coisas? Diga amém. Então, sabe por que eu estou falando isso? Porque toda pessoa que pensa que tem intimidade, ela é impaciente. Em 1 Samuel 13, versículo do 11 ao 14. Então disse a Samuel: que fizeste, Saul? Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamas, ou Miquimas, em algumas versões. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. 13. Então disse Samuel a Saul: agiste de uma forma o quê? Nécia. Você foi imaturo, você foi garoto, você foi menino, você foi desobediente. É só você pegar o dicionário da língua portuguesa. E aí? E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Meu irmão, presta bem atenção, cara. As coisas só passam a dar errado na minha vida quando eu desobedeço a ordem que é normal na criação. Eu nunca vi ninguém nascer com 50 anos e morrer com 2 anos. Você começa gradativamente o teu processo. Você entra numa empresa, você é auxiliar, é trainee, e assim sucessivamente até ter um cargo. Você entra num quartel, como soldado, até ter uma graduação, apesar que hoje tem as famosas academias que você entra já como oficial. Mas pega um oficial que foi soldado, um oficial que nunca foi militar, para ver a discrepância que existe. Porque o outro conhece a rua, conhece tudo. Então, no processo de vida existe um processo que eu tenho que obedecer. Por que os problemas de relacionamentos hoje não dão certo? Porque o cara vai casar, ele já conhece a mulher sexualmente, a mulher já conhece o homem sexualmente, e aí casa. Que graça que tem, irmãos? Já sabe até a roupa íntima que ambos vestem? Por quê? Aquele ditado antigo: coloca-se o carro diante. Tem jeito, irmãos. São leis que não dá para se quebrar. Tem coisas na vida da gente que não dá para se quebrar. É aquela ministração que eu tenho aqui, que eu falo sobre você saber obedecer, princípio de autoridade. Irmãos, eu não entro em nenhum lugar se não bater e pedir licença. Uma água que eu vou pedir, sabe, que eu vou pegar na cozinha, eu peço.
para a pessoa que está na cozinha. Eu, com o meu tamanho, quando eu entro num carro, eu tenho vergonha de mexer no banco. Eu vou igual um canguru gordo. Enquanto a pessoa fala assim, pode mexer no banco aí, eu não mexo, cara, porque eu não tenho intimidade. E eu já sou habilidoso, estou arriscado a arrancar a manivela do carro do cara. Então, tudo isso, né? Eu preciso entender que eu preciso ser o quê? Paciente. Fala para o teu irmão, paciente. Número 3, falta de arrependimento. O maior problema que existe nas igrejas evangélicas é falta de arrependimento. Fala para o teu irmão, você me ama, Brutus? Papai, você me ama? De verdade? Você se arrependeu das besteiras que você falou para mim? Ah, claro que me arrependi. Não arrependeu nada, meu irmão. Quando nós ministramos o curso de casal, é muito legal, cara, porque às vezes já aconteceu aquelas brigas tão há muito tempo, né? E a mulher lembra dos mínimos detalhes, cara. O homem não lembra, o homem tem problema na mente, o homem. Mas a mulher, ela vai nos pequenos detalhes. Ah, aquela camisa que você estava de quadro. A camisa nem existe mais, irmãos. Eu lembro, tá? E aí desarma o cara. Porque na verdade não houve um arrependimento verdadeiro. Não liberou perdão de verdade. E aí os estudiosos dizem que falta de perdão é prejudicial à saúde. Sabia disso? Quando você faz quebra de maldição numa pessoa, quando você começa a falar para ela do passado e ela começa assim, ó, a vontade dela não é chorar, a vontade dela é voar no pescoço daquela pessoa que você está pedindo para ela pedir perdão. Fala, meu irmão. Quer chorar, chora, mas libera perdão. Eu fiz uma libertação uma vez de uma pessoa e eu citei o nome de uma determinada pessoa que tinha colocado na ficha, e essa pessoa falou para mim, só faltou falar, eu perdoo até o diabo, mas a pessoa não. Sim, eu vou te falar uma coisa no mundo espiritual. Eu fazendo a libertação daquela pessoa, o rosto dela estava preto. E eu insistindo, e parava, voltava novamente, conversava, tentava negociar. Quando, depois de 3 horas e meia, que a pessoa conseguiu falar o nome da pessoa, o rosto ficou branco. Irmãos, o Senhor não te fez para não te perdoar, senão você não estaria aqui. Ele te perdoou. Precisa liberar perdão. É gostoso, rapaz. Eu era um cara ruim. A minha esposa ainda diz que eu sou ruim de vez em quando, né? Eu era um cara ruim, irmãos. Fui criado dessa forma, com ruindade. Não pedi perdão. Errou porque quis. Era assim, regime xiita, pô. Depois que eu vi como é gostoso você declarar o teu erro. Quando você declara o teu erro, o diabo saca o chifre dele, coça o ouvido dele falando assim, meu, esse cara venceu de novo, meu. Sabe por que tua cara de vez em quando é encardida, irmão? Não é porque você não lava, não. Não é porque você está sujo ou suja. É porque você arrasta falta de perdão dentro de você. Falta de perdão. Eu nem ia falar sobre isso. Eu estou falando porque Deus está me levando a falar. Você arrasta. Ah, meu irmão, crente velho, macaco velho, burro velho, pangaré, cavalo cansado já dentro da igreja. Não
consegue liberar perdão. Conheço pastores que não liberam nenhum tipo de perdão. E aí como é que vai o ministério? Como é que vai a vida? A tranqueira. Normalmente quem cai nessas armadilhas são pessoas arrogantes e rebeldes. Uma das características de Saul era a arrogância e a rebeldia. Repita comigo: arrogância e rebeldia. Talvez você fale: pastor, eu não sou arrogante. Começa a perguntar para as pessoas: meu irmão, eu comecei a tirar máscaras que eu tinha. Porque você é arrogante sem perceber. Você é sabe, você é aquele tipo de pessoa que é arrogante, discreto. Não sei se existe isso, né? Um arrogante discreto. Não, eu não sou arrogante. Você traz isso dentro de você. Espírito de rebeldia, irmãos. Espírito de rebeldia é um demônio dentro das igrejas evangélicas. A rebeldia vem de rebelião, vem de facção, vem de quadrilha. Pergunta para o teu irmão: que facção você pertence, meu irmão? Que quadrilha você faz parte? Ah, pastor, eu faço parte das quadrilhas das bênçãos. Tem jeito, meu irmão. É coisa que precisamos ser tratados, precisamos rasgar mesmo. Isso é difícil, porque eu tenho que querer. É um preço que eu tenho que pagar. Saul levanta um monumento em sua própria homenagem. Não era nada arrogante, né, irmão? Levanta um monumento em sua própria homenagem. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Ele madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta, a passou e desceu a jogar. Eu sou o cara. Ah, se eu não pregar, o culto não é benção. Ah, aquele irmão pregando, aquele tocando, misericórdia. Ah, eu canto melhor do que aquele. Ah, eu sou melhor do que a irmã. Espírito de arrogância. Também ele teve medo do povo, irmãos. Está lá no versículo 24, 15 mesmo, 24. Olha o que diz: então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado e dito do Senhor as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Quando você teme, meu irmão, você acaba ouvindo outras pessoas. Multidões. Vai lá, se rebela mesmo contra o pastor, se rebela contra a igreja, se rebela contra a liderança do diaconato, dos presbíteros, e assim por vai se rebelando mesmo, se rebela mesmo, torna-se um monstro gospel. O que aconteceu com ele, irmãos? Teve medo, não foi ousado para falar ao povo o que ele precisava ouvir, e cedeu às suas vontades. Meu irmão, o homem e a mulher de Deus não cede à vontade de homens. Vocês não fazem ideia o quanto eu sou assediado, não é por mulher não, tá? Me oferecendo grana. A última que eu fiquei sabendo, queriam que eu me candidatasse a vereador. Me ofereceram grana. Eu falei: eu não rebaixo meu cargo de ministro, de pastor, para ser vereador. Eu não rebaixo. Eu? Ah, mas eu tenho a carteira de vereador. Eu tenho a de pastor. Ah, eu tenho o carro da prefeitura. A Bíblia diz que eu tenho carruagem de fogo. Não, esse cara aqui não me vendo. E não foi falta de proposta não. Até um comentário
para me chamarem para vice, o cara pintou. Talvez vocês não saibam. Um dia eu vou falar na integradora. Cara, meu irmão. E vai, pô, por que vem falar para mim? Porque sabe que vai receber não. Vocês estão entendendo, irmãos? Como funciona? O que é o mecanismo? Tem um vereador aí que uma vez foi me procurar no escritório. Pô, pastor Mesquita, eu fiquei sabendo que o senhor vai ser candidato a vereador. Eu falei, não, pastor, não faz isso, o senhor é homem de Deus. Vereador, o senhor é homem de Deus, não faz isso. Eu falei, cara, fica despreocupado. Eu não vendo o meu ministério. Eu não vendo a unção que foi derramada sobre a minha cabeça. Eu não vou decepcionar os meus pais, mesmo eles estando mortos. Eu não vou decepcionar minha esposa, eu não vou decepcionar os meus filhos, não vou decepcionar os meus amigos que eu tenho aqui na igreja. Não vou te decepcionar, meu irmão. Sabe qual é a minha oração? Senhor, me leva se eu pisar na bola. Antes de pisar na bola, me leva. Me leva. Quantos entendem essas coisas, irmãos? Eu sei que vai chegar agora a política, muitos vão nos procurar. Não vejo problema, tenho vários amigos meus, sabe, envolvidos com a política, alguns pastores, não vejo problema nenhum. Mas eu sei de onde vem meu socorro. Quantos entendem essas coisas, irmãos? Eu sei de onde vem meu socorro. E aí você não é ousado para falar para o povo o que o povo ele precisa ouvir, mas o que o povo poderia fazer para ele temer. Seu verdadeiro medo poderia simplesmente o de ter a sua popularidade comprometida, irmãos. Tem pessoas que falam, pastor, eu nunca vou te convidar para tu ir na minha igreja pregar, porque você vai falar coisas que o meu povo não pode ouvir. Vai estar com medo, meu irmão? Está com medo? Se eu for lá, eu chuto o balde mesmo. Pecado é pecado, mentira é mentira, safadeza é safadeza. Quantos tem essas coisas? Número 3. Saul nega sua culpa e tenta colocar sua visão mesmo diante de um questionamento e da ordens tão claras. Ele no seu íntimo sabe que fez o que era mal, porém não admite suas atitudes e intenções. Ao contrário de Davi, que a hora que Deus fala com ele, pedindo as suas palavras que fosse o quê? Verdadeira. Irmãos, toca no teu irmão como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Fala assim, a partir de hoje eu quero ouvir só palavras verdadeiras da tua boca. Meu irmão, se não quer falar a verdade, cala a boca. Pecado ficar calado, não. Mas que quando saia algo da tua boca, saia com autoridade e poder. A pior coisa num relacionamento, presta bem atenção, agora você é obrigado a defender as mulheres. Minha esposa não está aqui, eu estou na roça. Quando você, homem, fala algo para tua esposa que não foi verdadeiro, já era. Não tem objeto que tira risco do cristal. Quando você risca o cristal, já era. Aí o malandro quer conquistar de novo. Teve oportunidade, meu irmão, e deixou pingando. E a mulher é estranha. A mulher é sentimental. E sabe o que é uma pessoa sentimental? Eu não sei, eu estou tão desatualizado que eu sou do tempo do CP500. Irmão, não sei qual a máquina hoje que é potente aí na era da computação. Mas a mulher tem um banco de dados que eu acho que nem a NASA tem, cara.
Ela tem um folder lá, cara, que no momento certo, ela é igual o zagueiro, ela vai dar no teu joelho, porque foi riscado aquele cristal. E aí o cara fala: ah, mas eu não minto mais faz tanto tempo. Bem, chamou de bem e fala: opa, tu é safado, eu chamo de bem. Bem, já era, cara, já era, porque a mulher, ela é frágil quando ela quer, mas quando mexe com a mulher, ela é uma leoa. E aí, meu irmão, já era, parceiro. Meus pais foram casados quase 60 anos, 50 e poucos anos. Minha mãe era uma pessoa triste. Meu pai era um adúltero. E minha mãe tinha uma certa tristeza. E todos nós a criticavam, porque minha mãe parecia que estava sempre amarga, já portuguesa, com aquela autoridade. E volta e meia a gente via que a minha mãe era uma pessoa triste. Eu era o caçula, eu não sabia das coisas que aconteciam. E quando eu comecei a ficar adulto, eu comecei a entender por que a minha mãe era daquele jeito. Ela não confiava mais no meu pai. E aí eu lembro quando eu tinha uns 4 anos de idade, meu pai era de marinha. Eu lembro que naquela época se recebia lá em Santos, e nós atravessamos uma barca, era uma barca de madeira chamada, eu lembro como se fosse hoje, irmãos, uma barca chamada Iporanga. Nós atravessávamos nessa barca, e naquela época não tinha telefone, então a capitania vinha avisar que o navio não ia chegar. E meu pai, ele arquitetava para tudo dar certo. E aí nós estamos atravessando naquela barca, e minha mãe falando: teu pai vai chegar só daqui uns 2 meses. Daqui a pouco eu olho na beira do cais, o pé no cabeço, o cabeço onde passa o cabo do navio, todo fardado, todo bonitão, olhando. Mãe, é o pai? E aí você começa a ver por que a mulher, muitas vezes, ela é amarga. Fala pro teu irmão: não existe mulher amarga. Existe mulher que foi riscada. Pastor, quem pode tirar esse arranhão? Só ele. Mais ninguém, cara. E quando ele apaga de verdade. Desde que você permita que ele apague. Quantos estão entendendo? Não sei para quem foi isso, mas Deus sabe. Saul nega a sua culpa, tenta colocar sua visão mesmo diante de questionamento, e Davi faz totalmente o contrário. Ele, na verdade, inicia e solicita que Samuel volte com ele para adorar a Deus. Fala para o teu irmão: tem situações na nossa vida que não tem mais volta. Ele já havia perdido o ministério dele. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite: você quer perder o teu ministério? Sabe qual é o teu maior ministério? A tua família. É o teu maior ministério. É a tua família. Quando na verdade eu entendo que o meu ministério é minha família, e eu subo no púlpito quando eu estou sem minha esposa meio capenga, cara. Meio capenga. Mas graças a Deus ela já está melhor. Ela já está brigando comigo, está funcionando já.
Hoje ela já brigou comigo. Eu falei, tá ficando boa. Mas quando você entende o teu ministério, que na verdade você tem que caminhar junto com o teu cônjuge, e que você cometeu alguns arranhões, nessa noite você pode consertá-lo. Você pode mudar a tua história. Você pode reconhecer que você errou. Eu tenho um hábito de falar que não é pecado você errar. O pecado é você permanecer no erro. Todos nós estamos sujeitos a erro, irmãos. Se nós não aceitarmos erro, então rasga metade da Bíblia, porque Davi escreveu vários salmos e assim por diante. E outros homens de Deus aqui que pisaram na bola também. Mas nós precisamos reconhecer, para que essa coroa a gente não venha perder, em nome de Jesus. Quando Samuel nega seu pedido, seus reais objetivos, os seus maiores motivos aparecem. Ele quer manter sua posição e precisa que Samuel avalie isso diante do povo e dos anciãos. Olha, irmãos, presta bem atenção. Saul, ele não era espiritual. Ele se tornou espiritual naquela passagem que eu li para vocês, lá no capítulo 10. Porque ele estava naquele ritmo do povo. Hoje, homens de Deus vivem no ritmo do povo. Temos que aceitar tudo. E o Senhor não diz que nós temos que aceitar nada. Hoje eu estava ministrando lá no escritório também sobre Lutero com uma pessoa. Eu sou apaixonado por Lutero, irmãos. Aquele cara, ele não arredou o pé. Ele escreveu suas teses, discutiu, se expôs, mas ele não arredou. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não anda para trás, só anda para frente. Um homem e uma mulher de Deus, quando recebe a unção, irmãos, eu não entendo como o pastor deixa de ser pastor. Em primeiro lugar, eu não pedi para ser pastor. Foi Deus que me separou. E como é que eu deixo essa autoridade que Deus me deu por qualquer coisa? Ou por sexo, ou por dinheiro, ou por glória, ou por política. Esses caras não conhecem ou nunca sentiram o peso da glória de Deus. Nunca sentiram. Para vender ou para se vender, esse cara, ele tinha tudo. A bandeira, eu tenho a bandeira de Israel aqui, a primeira bandeira de Israel. Acho que ela não está aqui. A primeira bandeira de Israel mesmo. Não é a estrela de Davi, é outra que eu tenho aqui, que é da tribo de Judá. Talvez, se aquele cara se arrependesse, a bandeira de Israel fosse da tribo de Benjamim. Se ele reconhecesse. Mas aí teve outras práticas. Vai procurar uma feiticeira, fica atrás do ungido de Deus e outras coisas mais. E aí vocês conhecem a história. Morreu. Morreu. Como que você quer o teu ministério? Com uma bandeira que todo o planeta conhece? Ou com uma bandeira que só vem na cabeça das pessoas? Você pode ficar de pé.
Aleluia, Deus. Deus é bom. Ele é muito bom. Ele faz o papel dele e nós temos que fazer o nosso papel. E eu vejo muitas pessoas aqui, principalmente as mulheres, tá? Com aquele pequeno arranhão. Deus, Ele pode tirar esse arranhão de você hoje. Ele pode. Porque Ele é Deus. Eu não consigo. Ele consegue. Nós precisamos entender que é tempo de buscarmos verdadeiramente o que Deus Ele quer para as nossas vidas. Irmãos, eu vejo nessa noite, e eu tenho medo quando Deus me mostra, eu vejo mais lágrimas do que alegrias. Porque pessoas aqui já se acostumaram com o choro. O choro de alegria é diferente de um choro de tristeza. O choro de tristeza, ele espreme o teu coração. O choro de alegria, ele abre o teu coração e você acaba rindo. E o terceiro choro é aquele que você não quer chorar. Aquele que você acha que ninguém está vendo, porque eu sou forte. Eu sou forte, então não posso chorar. Eu não posso mostrar para ninguém que eu estou chorando, então... Esse é o pior choro, que é o choro da máscara. É o choro da mentira. É o choro do engano. E o que eu estou fazendo para mudar a minha vida ministerial? E o que eu estou fazendo para não perder minha coroa? Saul perdeu a coroa dele. Eu não quero que você perca a sua, porque ela é tua. Mas eu preciso, com todas as letras, não permitir que a arrogância, que a prepotência, que a altivez tome conta de mim. Pastor, o senhor não sabe o que meu marido fez comigo. Eu não quero saber o que ele fez. Eu quero saber o que ele vai fazer a partir de hoje, quando você reconhecer que precisa liberar perdão. Irmão, tem um louvor muito antigo que diz assim: eu quero ser um vaso novo. Sabe o que é isso? É eu estar disposto e ir à casa do oleiro e falar: meu, me quebra, me faz de mim um outro vaso, destrói mesmo, pode pisar, pode machucar, mas eu quero sair daqui totalmente restaurado em nome de Jesus. Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus?